Olá! Dando continuidade à nossa revisão de matemática básica, nesse vídeo a gente vai falar sobre múltiplos divisores, números primos, que são definições importantes tanto na matemática básica quanto em outros conteúdos de matemática. Divisores. Antes de definir o que são, tenta responder aqui comigo, quais são os divisores? Quais são os divisores do número 15? O que você me diria sobre isso? Divisores do número 15. Dá para dividir por 3, dá para dividir por 5, dá para dividir por 15. E por quem mais? Por 1. Dá por 1, dá por 3, dá por 5 e dá por 15. Esses são os divisores do número 15. Quais são os divisores do número 24? 24 eu consigo dividir por 1, dá por 2, dá por 3, dá por 4, por 5 não, dá por 6, dá por 8, por 10 não, 12 sim, e por 24. Então esses são os divisores do número 24. Quais são os divisores do 29? 29 dá para dividir por 1, por 2 não, porque ele é ímpar, não dá por 3, não dá por 5, não dá por 6, não dá por 7, não dá por 8, não dá por 9. 29 dá para dividir somente agora por 29. Então agora a gente pode pensar numa formalização da definição. O que são os divisores? São aqueles valores pelos quais a gente consegue fazer uma divisão exata. Resto zero. Um divisor, uma ideia simples, anota assim, ó. Por quanto dá para dividir. Esse dá para dividir significa divisão exata, resto zero. Quando eu faço, por exemplo, 15 dividido por 3, dá 5, resto zero. 15 dividido por 5, dá 3, resto zero, ok. 15 dividido por 15, dá 1, resto zero. Então, os divisores de um número são por quanto a gente consegue fazer uma divisão exata, sem vírgula aqui ainda, resto zero. Observando aqui, olha o que acontece em todos os conjuntos. O 1 é divisor de todos. O 1 é o divisor do 15, o 1 é divisor do 24, o 1 é divisor do 29. O 1 é sempre um divisor. E o próprio número também. Quando a gente fala nos divisores do 15, o 15 é um divisor de 15. Divisores do 24, o 24 é um divisor do 24. Quando a gente fala dos divisores do 29, o 29 é um divisor do 29. Ou seja, o 1 é sempre um divisor e o próprio número também. Podemos anotar essa observação. O 1 e o próprio número são sempre divisores. São sempre divisores. Você lembra aí o nome que se dá para aquele número 29 ali, que só tem dois divisores positivos? 29 só é possível dividir por 1 e por 29. E todo número pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, que nome se dá a esse número? Você lembra? Números primos, né? Lembrou disso? Se não lembrou ainda, tudo bem, a gente vai relembrar aqui. Então, isso aqui é um número primo, porque ele tem exatamente dois divisores positivos. Já a gente fala sobre isso. Então, divisores de um número é por quanto aquele número pode ser dividido de maneira exata, sem vírgula ainda e sem resto zero. Múltiplos. O que são os múltiplos de um número? Múltiplo é a mesma coisa que divisível por. Múltiplo significa divisível por. Por exemplo, quem são os múltiplos de 3? São os números que podem ser divididos por 3 de maneira exata. Eu faço, então, esse conjunto 0, 3, 6, 9, 12, 15, de 3 em 3, 18, 21, 24, 27, 30 e assim vai. Esse é um conjunto infinito.
Observa que todos esses números eu consigo dividir por 3 de forma exata. O 3 dá para dividir por 3, o 6 dá para dividir por 3, o 9 dá para dividir por 3. Agora o 5, mesma coisa, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente. Então, esses são os múltiplos de 5, ou seja, são os números que são divisíveis por 5. E quem são os múltiplos de 12? Múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e assim vai. Sempre de 12 em 12. Então quer dizer que múltiplos é a mesma coisa que divisível por aquele número. É um conjunto sempre infinito. O zero vai ser sempre um múltiplo de qualquer número, porque eu posso dividir o zero por 1, posso dividir o zero por 2, por 3, por 4, por 1000. Importante, não existe a divisão por zero. O zero nunca vai ser um divisor. Não existe divisão por zero. Mas o zero é sempre um múltiplo de alguém. Eu sempre posso dividir zero por alguém. 0 por 2, 0 por 5, 0. Existe a divisão, tá? Então, por exemplo, 0 dividido por 5 dá 0. O que não existe é o 5 dividido por 0. Então, o 0 dividido por um número qualquer vai resultar em 0. Certo? Tranquilo? Espero que seja tranquilo, porque são definições importantes para que a gente consiga depois trabalhar em outras questões e assuntos. Então, múltiplos de 3, múltiplos de 5, múltiplos de 12, colocamos aí. Números primos, como eu já adiantei ali quando a gente falou do 29, números primos são aqueles que têm exatamente 2 divisores positivos. Quando um número só é possível de ser dividido por 1 e pelo próprio número, quando ele admite apenas esses 2 divisores, se diz então que este número é primo. Então, números primos admitem apenas 2 divisores positivos. Exatamente 2 divisores positivos, que é o 1 e o próprio número. 1 é primo? 1 é primo? Não. Ó, observações. O 1 não é primo. Porque o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, o 1 não é primo. Tem que ter exatamente 2 divisores. O 1 não é primo. Anota aí. O 1 não é primo. O 2. O 2 só dá para dividir por 1 e por 2. Então, o 2 é primo. O 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O 3 é primo. O 4. O 4 não é primo, porque a gente pode dividir o 4 por 1, por 2 e por 4. Então, o 4 ele tem 3 divisores. Para ser primo, ele tem que ter exatamente 2 divisores. Então, o 4 não é primo. O 5. 5 só dá para dividir por 1 e por 5. O 6. O 6 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 6. Ou seja, o 6 tem 4 divisores. Então, o 6 não é primo. O 7. 7 é primo. O 8 não é primo. O 9 não é primo. O 9 dá para dividir por 1, dá por 3 e dá por 9. Então, o 9 não é primo. Vai observando aí que o único primo que é par é o 2. Vou colocar aqui como observação. O 2 é o único primo que é par. Quer dizer que qualquer outro número par não é primo, não precisa nem testar. O 4, o 6, o 8, o 10, o 12, nenhum outro número par vai ser primo. Somente o 2 é par e primo. Porque qualquer outro número par vai ser divisível por 2 e, portanto, não será primo. Tá? O único primo que é par é o 2. Não são todos os ímpares que são primos. Acabei de falar do 9. O 9 não é primo porque dá para dividir por 1, por 3 e por 9. O 15 não é primo porque dá para dividir por 1, por 3, por 5 e por 15. O 21 não é primo, porque dá para dividir por 1, por 3, por 7 e por 21. Então, não são todos os ímpares que são primos. Quais são os primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23. Coloquei aqui alguns na lista e os primeiros a gente usa com maior frequência nas questões.
Mas como é que a gente reconhece se um número é primo ou não? Verificando os critérios de divisibilidade. Se o número é par, ele não é primo. Tirando 2, os outros todos não serão primos. Qualquer número que termine em 5 dá para dividir por 5, então não vai ser primo. O 25, 35, 45, 55, 1005, terminou em 5, dá para dividir por 5, então não vai ser primo. Certo? Então a gente revisa os critérios de divisibilidade para saber se o número é primo ou não. Aproveito aqui para relembrar a decomposição em fatores primos. Fatores são os termos de uma multiplicação. A palavra fatores significa termos da multiplicação. E tudo isso é importante. Entender e não só decorar como se faz. Fatores são os termos de uma multiplicação. O que é que significa, então, esse decompor em fatores primos? A gente vai reescrever o número na forma de uma multiplicação de números que são primos. Para isso, a gente faz um processo de divisões, com o objetivo de escrever na forma de uma multiplicação de números primos. Por exemplo, vou decompor o número 40. 40 por 2 dá 20, por 2 de novo dá 10, por 2 de novo dá 5 e por 5 dá 1. Então, quer dizer que o 40 é o mesmo que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou seja, o 40 é 2 elevado a 3 vezes 5. Então, esse decompor em fatores primos é importante que aqui nessa coluna da direita só sejam usados números primos, porque nós estamos decompondo em fatores primos. Só pode usar, então, o 2, o 3, o 5, o 7, somente números primos. O que é aquele expoente que eu usei? Como o 2 aparece aqui 3 vezes, isso fica 2 na 3. Esse 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que escrever 2 elevado a 3. Então, este número 40 está escrito aqui na forma fatorada, ou na forma decomposta em fatores primos. Em algumas questões a gente também pode observar o uso direto disso. Pode perguntar exatamente isso, como é que fica tal número quando decomposto em fatores primos. Mas tem outras aplicações, tem outros usos para este cálculo que a gente fez agora. Então isso pode ser usado nas questões de forma direta ou indireta. Outro exemplo, o número 120. 120 por 2 dá 60. Por 2 de novo dá 30. Por 2 de novo dá 15. Não dá mais por 2. O 15 por 2 não dá uma divisão exata. 15 por 3 dá 5. E depois o 5 por 5 que dá 1. Ficou 1, 2, 3. 120 é então igual a 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Se a gente multiplicar de novo, quando a gente faz 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Então é reescrever o mesmo número, só que de uma outra forma, usando fatores todos primos. Então o 120 é o mesmo que escrever 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Se a gente pegar um número maior, pegar um número um pouco maior aqui, pegar um 336. Eu posso começar dividindo por 2 sempre. Se o número é par, eu posso começar pelo 2. Mas uma dica, e que às vezes acontece, né? Vai lá dividindo por 2, por 2, por 2 e percebeu que dava para dividir por 3. Dividiu por 3. Daí percebeu que dava por 2 de novo. Acabar pagando e fazendo tudo de novo. Não precisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Lembra disso? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, numa multiplicação, fazer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 vai ter o mesmo resultado. Neste caso aqui, o que significa? Que tudo bem você dividir primeiro por 3, depois por 2, depois por 5, se for o caso, não tem problema nenhum. Quando a gente olha esse número, 336, o que te parece mais fácil? Dividir por 2 ou por 3 primeiro? Eu, Dani, acho mais fácil dividir por 3 primeiro. Então, olhei esse número,
Pensei que por 3 é mais fácil. Porque eu faço 300 por 3 dá 100 e 36 por 3 dá 12. Então, dividir por 3 me pareceu mais fácil de fazer, dá 112. Agora, 112 eu acho fácil de dividir por 2. Por 2, 56. Por 2 de novo, 28. Por 2 de novo, 14. Por 2 de novo, dá 7. O 7 é primo, então pode dividir por 7 e fechou. Então, quer dizer que 336, quantas vezes aparece o 2? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, fica 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 7. Quer dizer, então, que o número 336 decomposto em fatores primos, ou fatorado, fica como 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 7. Então, tanto faz a ordem que você faz a operação. Ah, professora, eu fiz primeiro por 2, porque eu aprendi a fazer sempre assim. Tudo bem, não tem problema. Você também vai chegar no mesmo resultado. É só uma dica por 2 motivos. Primeiro, porque às vezes é mais fácil dividir por 3 do que por 2 primeiro. Nesse caso, eu achei mais fácil começar dividindo pelo 3. Segundo, que às vezes acontece, você fez lá por 2, por 2, por 2, aí fez por 3, ou fez por 5, e lá pelas tantas você percebe que daria mais uma vez para dividir por 2. Daí acaba apagando para fazer tudo de novo. Não precisa, não precisa, tá? Então, se você tivesse feito 336 e começou aqui por 2, metade de 336, 168, por 2, 84, por 2, 42, por 2 dá 21, por 3 dá 7 e por 7 dá 1. Qual é o resultado que a gente chega aqui? 1, 2, 3, 4, então 2 elevado a 4, vezes 3, vezes 7. Igualzinho que nós tínhamos na solução anterior. Dica. 336 eu tinha que dividir por 2. Uma dica é desmontar esse número. Eu sei, por exemplo, que 300 por 2 dá 150, fica fácil para mim. 300 por 2, 150. Só que eu não queria 300, eu queria 336. Então, 36 por 2 dá quanto? 18. Por isso, 168. São cálculos que a gente consegue fazer mentalmente. E se fizer assim no papel também por enquanto, tá ótimo. Então é uma dica para você pensar sobre isso e começar a usar para ganhar agilidade de raciocínio. Ainda que você prefira fazer essas operações da forma convencional, de multiplicação e divisão, exercitando isso, praticando isso, você ganha agilidade de raciocínio não só para matemática. Então uma dica é, desmonta esse número. Se tivesse que dividir por 3, mesma coisa. Quando eu fui dividir aqui 336 por 3, eu posso pensar isso. 300 por 3 dá 100, 36 por 3 dá 12, 112. Daí 112, quero dividir por 2. Metade de 100 dá 50, metade de 12 dá 6, por isso 56. Daí 56 eu tenho que dividir por 2, mesma coisa, 56 eu faço 50 por 2 dá 25. E 6 por 2 dá 3, então 25 mais 3, fechou? 28. Isso pode facilitar bastante as operações básicas, o tempo que você leva para fazer as operações e também diminuir muito o risco de errar essas continhas na hora da prova. Então são sugestões, tem que experimentar, começar a colocar em prática para ganhar agilidade e segurança nisso. Vamos fazer o seguinte? A gente encerra essa aula por aqui, porque na próxima aula a gente vai falar sobre os números fracionários. Então, acompanha que em breve a gente se encontra novamente para falar sobre as frações. Até! ESPM, realizando sonhos, construindo o futuro.